Boa tarde a todos, começando mais um quadro Cidadania. Hoje o meu convidado é o Dr. José Vitor Costa Júnior, que é advogado empresarial e professor da Escola Superior da Advocacia. E um tema muito importante, vamos falar sobre a reforma trabalhista. Dr. Vitor, seja muito bem-vindo. Obrigado, Fabrício. É uma honra muito grande o convite que você me fez e um tema tão importante, tão relevante agora para a sociedade. Eu agradeço imensamente o convite. Muito obrigado. Dr. Vitor, a reforma entra em vigor então nesse sábado, dia 11. O que nós podemos fazer um pequeno resumo aí do que vai mudar com a reforma trabalhista? De fato, a reforma trabalhista ela entra em vigor agora dia 11, no sábado, né? Houve significativos avanços dentro da regulamentação de algumas disposições da CLT que não havia regulamentação, houve essa observância e também algumas situações que haviam observância e houve modificações. Então, nós temos algumas mudanças como a regulamentação do teletrabalho, que é o home office, o trabalho intermitente, algumas modificações em relação ao intervalo entre a jornada, o legislado sobre a convenção coletiva dando muito mais força em relação à legislação trabalhista, ou seja, aquilo que for convencionado tem muito mais valor em relação à própria lei. Então, essa força entre a negociação coletiva acabou tendo maior abrangência nessa nova reforma trabalhista. Você pode pontuar algum desses aspectos? O que você acha que realmente mudou para valer mesmo, que as pessoas vão sentir a partir de sábado? Primeiramente, quando a gente fala sobre negociação coletiva, a gente tinha uma obrigação para tratar sobre bancos de horas apenas por negociação coletiva. Então, antigamente nós tínhamos obrigação, né, era uma necessidade que o sindicato formalizasse com as empresas por meio de acordo coletivo ou por meio de convenção coletiva entre sindicatos a regulamentação do banco de horas que era compensado por aquele trabalhador em até um ano. Com a reforma trabalhista, isso pode ser negociado diretamente entre empregado e empregador, e essa compensação dessas horas, desse banco de horas, é feita agora em até 6 meses, ou seja, houve uma redução do tempo de compensação e o ajuste é feito de forma individual, diretamente entre empregador e empregado, sem a necessidade da intervenção do sindicato. Esse foi um grande impacto que gerou, e também grandes discussões daqueles que entendem pró ou contra, né? Mas eu entendo, até uma visão um pouco pessoal, mas eu entendo que houve uma melhora na qualidade dessa negociação, ou seja, tirou-se um pouco da intervenção estatal, né? Nós temos na Justiça do Trabalho uma intervenção muito mais acirrada, né, do Estado em relação aos direitos trabalhistas e permitiu que os ajustes de direitos trabalhistas podem, em alguns casos, evidentemente, ser ajustados diretamente entre empregador e empregado, como é o caso, por exemplo, do intervalo intra-jornada, que negociado entre sindicatos pode ser reduzido de 1 hora esse intervalo para 30 minutos, compensando, ou seja, permitindo que o trabalhador saia mais cedo do seu horário, da sua jornada de trabalho. Ou seja, não há uma supressão de direito, há uma modulação, ou seja, permite uma redução do intervalo intra-jornada de 1 hora para 30 minutos, e desde que o trabalhador consiga sair no final da jornada com meia hora de antecedência. Então, ou seja, há uma modulação, uma regulamentação, uma flexibilização, mas não necessariamente uma desregulamentação do direito do trabalho. Com relação ao home office, né, que é o trabalho em casa, não tinha regulamentação. Agora existe essa regulamentação, as pessoas vão poder trabalhar da sua casa, no computador. Como é que ficou, doutor Vitor? A legislação trabalhista, nesse aspecto, já existia uma regulamentação a respeito disso, mas muito singela. Falava apenas sobre meios telemáticos de controle. Com a reforma trabalhista, hoje permite que seja ajustado entre empregador e empregado formas de trabalho de forma remota, que a gente já vem, ao longo do tempo, identificando mecanismos de informação, informática, softwares, que permite não necessariamente a presença do trabalhador, mas a produtividade dele pode ser realizada em sua casa, em outros meios, em outros locais, não necessariamente no ambiente de trabalho. E essa regulamentação permite um ajuste entre empregador e empregado. Qualquer mudança disso, por exemplo, se o trabalhador e o empregado conseguem ajustar esse trabalho em home office,
Se caso lá na frente o empregador necessitado que o trabalho seja realizado dentro das dependências da empresa, deve ser comunicado ao empregado para que em 15 dias, ele tem que ter um prazo de 15 dias para que ele volte a exercer a atividade perante a empresa. Então, ou seja, houve uma regulamentação, uma permissão maior de uma situação que já havia, na prática, já existia, mas não tinha um controle, uma permissão concreta. Agora há uma livre negociação entre empregador e empregado, né? Isso, exatamente. Essa dinamicidade, essa flexibilização em que o Estado deixa de intervir tanto, principalmente nas questões sindicais, permitindo, por exemplo, ajustes de banco de horas, que antes era feito somente por negociação sindical e agora pode ser feito diretamente entre empregador e empregado, mostra claramente uma forma de flexibilização do direito do trabalho, mas não uma desregulamentação. Um exemplo muito claro que algumas mudanças muito importantes vieram também atender não só o empregado, mas também o empregador quando se trata de micro e pequeno empregador. Por exemplo, nós temos na Justiça do Trabalho, até então, que uma empresa que tem um faturamento médio de 300 mil anuais, se ela for condenada na Justiça do Trabalho para um pagamento de verbas no valor de 20 mil reais, ela tem que pagar 9 mil reais, 9.500 e poucos reais a título de depósito recursal. Agora, e se for o Banco Itaú, ou outro banco, um banco, ou uma Petrobras da vida, que é uma grande empresa... É o mesmo valor. É o mesmo valor. Então, agora com a regulamentação, com a reforma trabalhista, houve uma modificação, uma modulação, permitindo que os micros e pequenos empresários tenham um tratamento verdadeiramente diferenciado para esses efeitos. Então, ou seja, diminui a carga para esses pequenos e médios e médios empresários. Então isso facilita muito também a sua defesa perante a Justiça do Trabalho. É bom lembrar para a população que hoje no Brasil 50% dos trabalhadores, 50% das pessoas que estão trabalhando no Brasil estão trabalhando em pequenas microempresas, né? Então essa desregulamentação, a diminuição aí de tanta burocracia na legislação trabalhista vai melhorar porque vai gerar mais emprego, pelo menos é um sinal, né, doutor Vitor? A ideia, né, o início, o que motivou a reforma trabalhista nesse cenário foi a crise que o Brasil está vivendo, né? Mas isso já tinha um estudo muito antes mesmo do impacto da crise, já tinham discussões a respeito da reforma trabalhista, que se acentuou e veio concretamente com esse momento, esse cenário econômico que o Brasil vive. Mas há muitos outros, inclusive outros governos, já sinalizavam com algumas mudanças, que agora, nesse momento, houve a necessidade, as discussões se acirraram e teve a necessidade da reforma trabalhista. Essa reforma ela vai beneficiar mais o empregador, o empresário, o microempresário, o pequeno empresário ou os trabalhadores? Dá para fazer uma previsão? Olha, tirando todas as paixões ideológicas, até mesmo como advogado, a gente faz defesas, né? Seja de empregado ou seja de empregador. Afastando tudo isso, é importante esclarecer para a população que nem todo o conteúdo da reforma trabalhista beneficia o empregador e nem todo o conteúdo trabalhista da reforma beneficia o empregado. Há situações pontuais, que eu gostaria até de deixar claro, que foram favoráveis, né? Mas há situações que são delicadas, que eu acho que tem que ser analisada com bons olhos e a gente vai ter que aguardar a adaptação disso no decorrer da implantação da reforma. Por exemplo, a possibilidade da gestante trabalhar em locais insalubres. Essa possibilidade, numa visão pessoal, eu entendo que é delicada, porque a condição da gestante no trabalho, em um ambiente insalubre, tem que ser analisada de uma forma muito mais em proteção ao menor, ao nascituro. Então, por esse motivo, eu vejo também não é no todo boa. Mas, na grande parte, eu acho que ela trouxe novidades interessantes e que permite uma discussão, uma reflexão, não só perante a sociedade, não só nos meios acadêmicos, mas perante a sociedade como um todo, que é a maior impactada pela reforma. Doutor Vitor, o Brasil é o recordista mundial em processos trabalhistas. Só em 2016, ano passado, foram registrados mais de
3 milhões de novas ações, um número 50 vezes maior que a média mundial. A reforma vai diminuir as demandas do judiciário? Você acha que isso vai ocorrer? A ideia de toda a legislação é pacificar, né, os conflitos da sociedade. A legislação trabalhista, e principalmente essa, também tem esse espírito de diminuir os conflitos. Não necessariamente que isso vai impactar de imediato, que haverá uma redução imediata. Também teve impacto no sistema processual. E isso pode inibir ao longo do tempo uma determinada demanda, uma quantidade de demanda na Justiça do Trabalho. Mas de início a gente não tem como identificar se isso vai realmente reduzir pontualmente, se vai diminuir drasticamente, se vai resolver todos os problemas da Justiça do Trabalho. A gente tem que aguardar a adaptação, principalmente da advocacia, da magistratura, do Ministério Público do Trabalho, dos auditores fiscais do trabalho, sobre esse novo cenário, o empresariado como um todo, os próprios empregadores, os empregados, os sindicatos. Então, esse momento inicial é um momento de adaptação que precisa ser identificado pela população, a aceitação ou não. Senão, isso vai gerar jurisprudência nos tribunais superiores, com certeza. Nós temos aqui no Brasil, ele é também um recordista mundial em número de sindicatos. Hoje no Brasil tem mais de 15 mil sindicatos, né? Enquanto nos Estados Unidos, por exemplo, tem 190, o Reino Unido 168 mais ou menos. O fim do imposto sindical obrigatório é uma boa medida nessa nova reforma? Há contrários, né? Mas eu entendo que isso era uma necessidade, até para que o próprio sindicato seja estimulado a cada vez mais buscar atividades visando a associação desses trabalhadores em prol do próprio sindicato, na luta dos trabalhadores, ou seja, trazendo benefícios a esses trabalhadores, fazendo que muitos sindicatos saiam da inércia e busquem realmente defender os interesses dos trabalhadores. Isso vai fazer com que as discussões se tornem mais acirradas, a possibilidade do negociado ter muito mais valor em relação ao legislado dá muito mais força ao sindicato. Eu até gostaria de fazer um adendo. No Brasil, nós temos nos direitos sociais, no artigo 7º, a unicidade sindical, que proíbe a existência de mais de um sindicato na mesma base territorial. E a nossa Constituição Federal prevê isso. Mas o Brasil, como adepto às relações internacionais de direito do trabalho, não aderiu à Convenção número 87 da OIT, que permite, inclusive, a pluralidade de sindicatos. Então, ou seja, o direito internacional, nesse aspecto, ele é muito mais avançado em relação ao nosso direito interno. Então, ou seja, para todos os efeitos, na minha concepção, uma visão muito pessoal, até seria interessante que pudesse ter mais sindicatos na mesma base territorial, porque ia ser naturalmente eleito pelos próprios trabalhadores aquele que tivesse mais força para as negociações. Então, não há um enfraquecimento, na verdade, há uma modificação de visão e postura dos sindicatos para poder conseguir trazer benefício aos trabalhadores. Eu posso fazer um resumo de que agora os trabalhadores não vão ser mais obrigados a pagar um dia de trabalho para os sindicatos, será opcional. Então, paga quem quiser. Isso também eu acho que vai melhorar, porque vai preservar os bons sindicatos, aqueles que realmente prestam serviço para os seus Exatamente. filiados. Né? A quantidade de sindicatos não necessariamente mostra um verdadeiro valor de luta para os trabalhadores. Nós temos muitos sindicatos que são inoperantes e temos verdadeiros sindicatos que são combatentes na luta do direito dos trabalhadores. Então, esses sindicatos que já têm um trabalho realizado ou que têm uma postura de ativa no sentido de defender os interesses dos trabalhadores, esses sim vão ser beneficiados. A contribuição sindical obrigatória deixa de existir, agora simplesmente é aquela que o próprio empregado autoriza a fazer esse desconto, então ela é muito mais associativa, ou seja, ela deixa de ser compulsória, obrigatória e passa a ser voluntária. Perfeito. Hoje no Brasil nós temos 13 milhões de pessoas desempregadas, né? Com a modernização da legislação trabalhista, você acha que vai gerar mais empregos? Dá para fazer uma previsão dessa modernização? Um dos aspectos interessantes que traz a reforma trabalhista e que pode gerar novos empregos é o trabalho intermitente,
que ocorre muito em restaurantes, bares, hotéis, em momentos de grande fluxo. Nós já temos o trabalho temporário para isso. Mas o trabalho intermitente permite uma alocação de trabalhadores em determinados dias e horários com maiores fluxos, sem a necessidade daquela continuidade de trabalho que demandaria em determinados tempos, atividades sazonais, em que o trabalhador não trabalhava e a empresa tinha que custear aqueles valores naquele momento. Então, esse trabalho intermitente permite uma regulamentação, o trabalhador pode ter outras atividades, outros empregos, para fazer frente naqueles momentos que não são atendidos naquela empresa. Então, ou seja, na verdade, o próprio trabalhador não fica amarrado numa determinada empresa e ele pode ter outras atividades. Então, isso favorece o próprio trabalhador, favorece as empresas e favorece o cenário econômico. Ele pode trabalhar, por exemplo, aos sábados como garçom sem prejudicar... E trabalhar em outros horários, exatamente. Geralmente, bares e restaurantes que têm maior fluxo, sexta, sábado e domingo, ele pode trabalhar como garçom lá e pode exercer outra atividade de segunda a sexta-feira. Então, favorece o trabalhador, favorece a economia e como um todo. Bem, a reforma, vamos torcer para que essa reforma seja uma reforma produtiva, para ampliar empregos, melhorar o salário dos trabalhadores, né? Melhor concorrência entre as empresas e o consumidor, enfim, vamos torcer para que dê certo. Doutor Vitor, muito obrigado pela sua entrevista. Não, eu que agradeço, é uma honra muito grande. Gostaria de lhe parabenizar pelo seu aniversário hoje e dizer que foi uma honra muito grande. Eu fico à disposição para o que precisar. Muito obrigado. Até mais. Bem, finalizamos mais um quadro Cidadania. Até a próxima quinta-feira.